Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando Novaes da Silva e eu vou compartilhar um pouco de conhecimento com vocês nesse momento incrível que a FEBIC proporcionou para nós. Então, vamos falar um pouco sobre essa conexão com o amanhã, o que que o mercado espera de nós, e eu peço licença para compartilhar a minha tela com você nesse momento e a gente vai fazer muita troca de conhecimento. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa imersão. Vai ser fantástico, eu tenho certeza disso. Bom, conectados com amanhã, né? Primeiramente, eu vou me apresentar. Eu sou o professor Fernando Novaes da Silva. Eu sou mestrando em design, educador pelo programa 21 Century Educators from Finland. Sim, fui lá para a Finlândia aprender um pouco sobre educação. Sou professor na faculdade Sensupeg nos cursos de graduação e também de pós-graduação e trabalho como gestor de projetos educacionais inovadores. Sim, é um imenso prazer estar aqui com vocês e, sim, vamos trocar muito mesmo, né, sobre competências do século XXI, vamos falar de sonhos, vamos falar de design de liberdade, vamos falar sobre curiosidades, vamos falar sobre as competências do século XXI e, o mais importante, execução, porque não adianta nada a gente trocar essa ideia aqui agora e, ao final desse momento, vocês não executarem. Precisa ter execução. Beleza, galera? Então, vamos lá? Bom, todos nós somos grandes sonhadores, né? Nesse mundo repleto de informações, é importantíssimo que se reflita sobre o que está por vir. Então, é preciso pensar no futuro, sem dúvida alguma, porque nossos sonhos são apenas desejos, algo que seu consciente ou subconsciente quer ou imagina que pode acontecer, certo? Então, eles não são suficientes para te mover adiante, o sonho por si só. É preciso que se tenha metas, que não seja apenas esse desejo, que fique apenas na sua mente. As metas são a prova de que você realmente quer aquilo. Metas podem ser pequenas, mas elas são conquistas que levam você para esse resultado final desejado. Então, existem várias formas de você fazer isso, né? De você desenhar essas metas e lidar com isso. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. É, como eu estava falando, para alcançar tanto as metas quanto realizar os seus sonhos, é necessário disciplina, consistência e foco no resultado. Disciplina é ter a força suficiente para fazer o que deve ser feito, né? Mesmo quando você não está no seu melhor dia. A consistência já é a capacidade de realizar suas tarefas numa base constante, rotineira, periódica, mantendo aquilo ativo no seu dia a dia, aproveitando para dar aquela melhorada constante, sabe, melhoria contínua, né? Pois cada dia que passa vai ficando mais fácil. À medida que você vai aplicando a disciplina juntamente com a consistência, você vai para qualquer lugar, porque você conseguiu desenhar, você conseguiu fazer o design do seu futuro. Uma forma mais objetiva de ver isso é através de metas SMART, mas eu não vou detalhar todas as ferramentas para vocês. Depois vocês vão buscar no Google, eu vou compartilhar esse material com vocês. Tem vários links espalhados pelo material e vocês podem acessar com mais profundidade essa relação de metas, disciplina, os próprios OKRs também, né? O que são OKRs, né? OKR também é uma forma que as empresas têm se apoiado para buscar essas metas como um sistema de gestão, né, mais padronizado, digamos assim. OKR traduzem o que a gente quer. Por exemplo, o significa objetivos, K é resultados chaves e R são K são as chaves e R são os resultados. Então, eles traduzem o que queremos e como vamos realizar, que invariavelmente vai te levar a tomar uma ação. É mais simples do que parece.
tá? É que são apenas eu posso dizer que é uma sopa de letrinhas que vocês estão se deparando agora, mas também pode se tornar ferramentas que podem ajudar vocês a traçar o caminho para aquele determinado sonho que a gente estava conversando lá no começo. Então, as atividades que vocês devem fazer são: declare seus sonhos, coloque no papel, literalmente, ou num dispositivo, né, no smartphone, não sei, mas anote, escreva esses sonhos. Né? O próprio cérebro identifica que quando você escreve, você realmente deseja aquilo. Tá? A neurociência explica isso. Então, uma vez que você declarou os seus sonhos, defina as suas metas. Se for metas SMART ou se for metas OKRs, não importa. Se você não entendeu o que é OKR e SMART, já falei, dá um Google aí que você vai entender. Mas nesse momento, eu só quero passar para você as ferramentas. Anotem as ferramentas. Após você anotar aí metas SMART e OKR, você vai estabelecer, determinar as ações necessárias, né? Priorize essas ações, elenque o que é mais importante, porque não tem esse negócio de, não tenho tempo. Na verdade, o que você não tem é uma organização de prioridades, tá? A partir do momento que você fez isso, pode comemorar, que é a sua primeira planilha de organização, sua primeira lista de tarefas, chame como quiser, mas agora tenha disciplina, seja consistente e execute. Que simples isso, né? Agora é só falar, né? Então vamos correr atrás dos nossos sonhos? Pois é. Se fosse fácil assim, se fosse simples assim, né? Mas infelizmente não é. Realmente você precisa de disciplina e a disciplina vai te desafiar todo santo dia, tá? Desafiar a sair dela. Por quê? Porque vai ter dia que você não vai querer fazer, tá? Vai ter dia que você não vai querer fazer. E você precisa fazer uma organização de tudo isso que você está organizando dentro da sua cabeça. Só que o cérebro não é tão confiável assim. A memória não é tão confiável assim. Então você precisa anotar assim. Anotar mesmo. Por isso que, novamente, coloque tudo no papel, tá? Coloque tudo no papel. Se desafie a colocar essa lista no papel e segui-la. Continuando, vamos falar um pouquinho sobre como eu vou executar a minha lista, né? Esse caminho para os meus sonhos, né? Eu gosto de chamar isso de design da minha liberdade. Por quê? Porque como designer que eu estou fazendo mestrado em design, eu gosto muito de uma metodologia chamada Design Thinking. E essa metodologia, ela permeia 4 elementos principais, que é a observação, a definição, tá, do problema que eu vou solucionar, porque designers são solucionadores de problemas, a prototipação e depois a apresentação, o compartilhamento disso, ou realmente a confecção final ali dessa solução que eu acabei de criar. Só que tem um porém. Se você não tem as metas desenhadas, ou objetivos bem claros e definidos, com data, com hora para acontecer, local, você consegue viver? Você consegue se movimentar? Vira e mexe. A gente ouve as pessoas dizerem que para você evoluir precisa ter um objetivo ou uma meta, igual eu acabei de fazer. Afinal de contas, não existe vento favorável para o marinheiro que não sabe para onde ir. Ainda tem o da Alice, né? Da Alice no País das Maravilhas, que o pessoal fala: se você não tem um caminho, qualquer caminho serve. Só que na aprendizagem autodirigida, quando você está no controle do formato como você aprende, em que a própria pessoa é soberana para navegar da maneira que você quer e para onde você quer, isso parece ser uma verdade meio questionável, né? Será que você precisa mesmo saber o final, aonde você quer chegar? Será mesmo? Pois é, Fernando, eu acabei de dizer que precisa ter meta e agora eu estou dizendo que não precisa.
Não, na verdade é o seguinte, tem um livro chamado Why Greatness Cannot Be Planned. Por que a grandiosidade não pode ser planejada? Esse livro foi escrito pelos pesquisadores de inteligência artificial Kenneth Stanley e Joel Lehr. No livro, os autores constroem o argumento de que os objetivos até podem ser úteis em tarefas simples e modestas, mas podem atrapalhar em tarefas complexas e grandiosas. Olha que interessante, né? É uma outra perspectiva. Eu não estou dizendo para vocês não se organizarem por metas, né? Mas não se travarem por elas. Né? Isso porque quando você fixa uma meta lá na frente, você passa a enxergar tudo com uma viseira. Sabe aquela viseira que igual de animal que você né, que você coloca e não enxerga mais nada, né? Muitos falam que é o cara focado, extremamente focado. Pois é, uma viseira que te impede de enxergar muitas coisas imprescindíveis para o alcance de um resultado grandioso, mas que não estavam contidas no estreito caminho entre você e o seu objetivo. Porque a gente aprende no caminho também. Por isso que eu não posso fechar as oportunidades para tudo que vem no meu caminho. Então você precisa olhar para o lado. Você precisa olhar para o lado e não estar olhando quando você está com essa viseira. Então, qual seria o caminho, então? Né? Esses dois autores denominaram que esses caminhos, essas ideias, esse olhar para o lado são tesouros. Então, eles se denominam caçadores de tesouros. Então, em vez de se tornar o escravo das metas, você se abre para colecionar situações interessantes que você consegue ver pelo caminho. Porque no final das contas você é a soma do seu repertório. E essa coleção de tesouros e de novos repertórios é que com o tempo te permitirá construir coisas grandiosas e vai se surpreender com ela. Isso que é a vida no final das contas, né? É, é, é por isso que eu não tenho muita ideia de tudo que vai acontecer. A gente traça o nosso plano, mas como diz Murilo Gun, que é um grande professor que eu tive, ele diz que a vida não está nem aí para o seu planejamento. Então, eu preciso ser muito justo com vocês que eu uso objetivos, metas, e uso constantemente, até porque eu estou fazendo mestrado, eu tenho entregas para fazer durante as minhas execuções, meu dia a dia. Mas é que a escrita de um livro funcionou quase como uma desculpa para que eu montasse a minha trilha. Quando você começa a escrever uma tese, você começa a absorver, 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 por mais que você tenha que fechar em algum momento, quanto mais repertório, melhor. Então a mensagem aqui é que você se organize por metas, com certeza, mas não seja uma pessoa alienada, não seja escravo dessas metas. Você precisa saber onde e o que está acontecendo no mundo. Eu sei que eu já citei a palavra foco lá em cima, mas não quer dizer que você não pode experimentar várias coisas diferentes, testar, errar e aprender também com erro. Com erro você também aprende, tá? Então esse caminho da prototipagem está sempre em formato beta, está sempre prototipando e buscando os seus tesouros. Quais são os seus tesouros? Por isso que eu falo muito desse design da liberdade, porque ele traz direcionamentos, sim, mas direcionamentos sem aprisionamentos, tá? Seguindo sempre o caminho da curiosidade. O caminho da curiosidade. O que será esse caminho? Tem um autor chamado Daniel Pink, que ele é o autor que escreveu os discursos do ex-presidente americano Bill Clinton. E ele afirma em seu livro que a gente tem 3 tipos de curiosidades. A primeira é a curiosidade pelo próximo, que no livro do Dale Carnegie, que é um livro que eu li há muito tempo, é um baita livro também, eu estou aqui indicando, vai anotando os livros aí. Drive, do Daniel Pink, e agora Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Nesse livro, ele diz que é preciso interessar-se genuinamente pelas pessoas e pelo mundo, né? Afinal das contas, no final de tudo, tudo é
pelas pessoas, para as pessoas. Então, quanto mais você souber sobre pessoas, melhor serão suas relações. A segunda curiosidade é sobre o mundo, né? Interessar-se pelo mundo, saber que existe 1 milhão de possibilidades, é querer aprender outras línguas, inglês, espanhol, por exemplo. Sabendo outras línguas, as fronteiras das línguas se abrem. Mas só com a língua portuguesa, por exemplo, que é o que vocês já sabem, você já pode visitar Portugal, que é lá na Europa, Moçambique, na África, Angola, Timor-Leste, que fica no sudeste da Ásia, pertinho da Austrália, Guiné-Bissau, na África, Guiné Equatorial, também lá na África, Cabo Verde, que também é lá na África, e São Tomé e Príncipe, que também é na África. Podemos dizer que, assim como o Brasil, são todas repúblicas subdesenvolvidas que um dia foram colônias de Portugal, por isso falam a língua portuguesa, e depois tiveram suas independências. Depois que Portugal levou um pouquinho das suas riquezas, né? Mas interessar-se pelo mundo não é apenas saber outras línguas, né? Quais línguas se fala português? Porque isso aqui o Google me ajudou, né? Mas é importante que vocês saibam, nesse momento, que o mundo está em guerra, ter uma opinião sobre isso, né? Saber que o mundo paralelo imersivo chamado metaverso existe, que está surgindo, ter uma opinião sobre isso, saber que existe um movimento muito forte voltado para a sustentabilidade, que é a sociedade 5.0, preocupada com as pessoas, com o ecossistema, com a equidade, com a igualdade. Então, é uma sociedade preocupada com a natureza, com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU. Ah, não sabia que existem objetivos? Então, busca lá no Google, lá, ODS, e você vai saber muito sobre isso. Então, são essas curiosidades que eu estou falando. Saber um pouco de mundo, de contemporaneidade, de atualidades. Você não pode ficar imerso na sua meta e focado nisso apenas. Tá? Você tem que olhar para os lados. Lembre-se, existem vários tesouros pelo seu caminho. A terceira e não menos importante curiosidade é sobre o item mais importante, talvez, né? Falamos do outro, conhecer sobre pessoas, falamos do mundo, ser curioso sobre o mundo, e agora eu trago vocês para vocês a curiosidade mais importante, que é sobre vocês mesmos. Se conheçam, se toquem, se ouçam, se entendam, pensem, escrevam, gritem, conversem, saibam a comida que você gosta, a fruta que você menos gosta, experimente situações diferentes para saber se gostam. Saiam um pouco das telas, vão olhar para dentro, para si mesmo. É preciso meditar, que é só parar e pensar, refletir sobre como eu me sinto diante do mundo, diante dos desafios do mundo. Como eu me sinto? Esse autocuidado é de você com você mesmo, tá? O que eu estou ouvindo, o que eu estou comendo, o que eu estou assistindo, o que eu estou lendo, saiam do automático. Percebam-se, sintam cada pedacinho de vocês e reflitam sobre isso. A importância de se conhecer, de conhecer outras coisas e pessoas. Busque refletir sobre o que vocês estão aprendendo com as escolhas que estão fazendo. Questionem-se sobre por exemplo, se eu estou em um local que não me faz bem, por que eu continuo aqui? Esse autoconhecimento, esse entendimento de si mesmo, vai fazer você ter motivo para viver e vai fazer você sair do automático. Busque esse motivo. Tem um livro do Simon Sinek chamado Comece pelo Porquê, para entender o porquê das coisas, por que as coisas são como elas são. Quem está por trás de determinada situação? Quem é o responsável pelo que você vive? Quando você é jovem, muitas vezes nossos pais são os responsáveis, mas aos poucos vocês vão entender que a vida é sobre você e suas escolhas. Então, em algum momento, você vai perceber novamente que tudo, ou grande parte das coisas, são sobre pessoas. E agora, o momento que não quer calar, né? O que vocês vieram buscar, com certeza, são as competências do século XXI. Pô, atravessei o oceano para aprender sobre as competências do século XXI, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês um breve relato sobre a fonte que eu mais uso, que é o Fórum Econômico Mundial, e vou falar um pouquinho sobre as competências do século XXI. Então,
Por onde que eu começo, né? A internet é uma fonte inesgotável de informação. Eu, por exemplo, sou viciado em podcast. Eu tenho um, inclusive, no Spotify chamado Coluna Cerebral. Anota aí. Coluna Cerebral, entra lá e me ouve para a gente compartilhar algum pouco de conhecimento. Né? Ah, eu sou viciado em podcast, como eu já disse. Eu invisto parte do meu tempo e compartilho algumas percepções do mundo sobre criatividade, inovação e inteligência através do meu próprio podcast. Eu gosto muito de YouTube, tenho certeza que vocês também. Eu gosto mais ainda do TED, que é uma plataforma de eventos oficiais com pessoas do mundo todo. Então, tem diversos assuntos no TED. E eu também sou muito curioso e leio muito, principalmente agora que eu estou no mestrado. Mas ainda mesclo o que eu tenho que ler e que eu gosto de ler. E eu vou ser bem sincero, na verdade, eu estou adorando fazer o mestrado, eu adoro estudar, então tudo que eu leio é bem gostoso. Mas como educador, eu acabo indo mensalmente no site do Fórum Econômico Mundial para pesquisar sobre os artigos do futuro. Tem muito futurista no mundo, pesquisando comportamento, pessoas, né? Competências, enfim. E nesses artigos existem realidades do mundo inteiro. Então, eu vou compartilhar apenas algumas partes para vocês. Eu vou começar pela talvez a parte mais importante, que vocês estão esperando há algum tempo, né? Quais são as competências do século XXI? Na verdade, no Fórum Econômico Mundial de Davos, né? Eles listaram as 15 principais competências para 2025, ditadas pelos principais pesquisadores de mercado, né? Muito voltados para a economia, então tem até uma crítica sobre isso, mas vamos lá. Pensamento analítico e inovação, aprendizagem ativa e estratégia de aprendizagem, né? Que é se aprender eternamente, constantemente, né? Solução de problemas complexos, né? Pensamento crítico e analítico, criatividade, originalidade e iniciativa, liderança e influência social, uso de tecnologia, monitoramento e controle. Então não é só ficar aí no TikTok, não. Você tem que saber por que isso está acontecendo, como que isso está acontecendo, saber fazer o analytics disso, né? Fazer o big data disso, né? Saber realmente usar isso como ferramenta, né? Para você ou para uma empresa, ou em caso de você virar um empreendedor, né? Você vai utilizar para sua própria empresa. Então, criatividade, originalidade, iniciativa, liderança e influência social, uso de tecnologia, monitoramento e controle, como eu já disse, projeto de tecnologia e programação, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade, raciocínio, resolução de problemas e ideação, inteligência emocional, solução de problemas novamente, só que voltados para a experiência do usuário, né? Tem uma preocupação com o comportamento do consumidor do futuro. Então, quanto mais entendimento sobre a experiência do usuário, né? Hoje nós não compramos mais produtos, compramos experiências, né? Então, orientação para serviços e análise e avaliação de sistemas, e por último, mais ou menos importante, persuasão e negociação. Depois a gente vai deschavear isso e você vai entender que é mais simples do que parece. Mas realmente essas 15 dá uma assustada na gente, por quê? Porque nos leva para um lugar de dificuldade, né? Você fica pensando, poxa, como que eu vou desenvolver tudo isso? Calma lá que a gente vai chegar. Essa lista é muito interessante, na verdade. O relatório é muito interessante, de um modo geral. O relatório faz ainda um mapeamento interessantíssimo sobre os principais países e os principais setores da economia mundial. Então, dá para saber as competências que o mercado exige para cada área, em cada país, né? Então, vamos falar um pouquinho do Brasil, né, que é onde nós estamos. Então, o Brasil, ele está muito bem mapeado, mas assim como todo o mundo, né, aconteceu a pandemia, então eu não posso ignorar a pandemia aqui no meu relatório, né, aqui no nosso relatório do Fórum Econômico Mundial e dessa apresentação que eu preparei para vocês. Então, o impacto do Covid-19 na estratégia das empresas fez com que as empresas se mobilizassem, né, e começarem a criar iniciativas, né, para acelerar os seus processos. Então, a primeira coisa foi acelerar a digitalização dos processos de trabalho, por exemplo, o uso de ferramentas digitais, videoconferências, né, o oferecimento de mais oportunidades de trabalho remoto,
né? Antigamente isso era meio estranho, um ou outro só podia, hoje acabou virando isso de forma massiva, muitos nem querem voltar, algumas empresas não querem voltar, se tornaram totalmente remotas. A aceleração de automação de tarefas, a aceleração da digitalização da qualificação dos profissionais e da requalificação também, porque teve muito profissional, muitos setores que tiveram que se atualizar, e o próprio setor teve que atualizar o seu fornecedor e o seu cliente para entender o seu novo produto nesse novo formato online, digamos assim, ou remoto. E também os profissionais tiveram que se atualizar, então houve muita reatribuição de trabalhadores, né? Alguns trabalhadores tiveram que entender como digitalizam as coisas, como as coisas funcionam online. Então, o que as empresas resolveram fazer com a pandemia em relação à tecnologia, né? Teve muita mudança, que vocês já sabem, já veem diariamente, mas aqui eu trago no gráfico qual foi a adoção de tecnologia que as empresas mais preocuparam. E aqui está por ordem de porcentagem, né? A maioria das empresas, né, adotou a computação em nuvem, né? Em segundo lugar, a análise por Big Data, todo mundo faz análise agora por dados, ninguém é o feeling, né? O feeling acaba se baseando por dados. O feeling ainda existe, lógico, a experiência, né? O entendimento de mercado, sim, mas os dados não mentem, né? Contra fatos não há argumento, contra dados não há argumento. Então, teve um investimento alto também em criptografia e segurança cibernética, né? Teve um investimento muito grande em inteligência artificial, aprendizagem de máquinas, redes neurais, a internet das coisas, processamento de texto, imagem e voz, né? A parte da inclusão está muito em alta, muita gente conseguindo estudar e navegar na internet, mesmo sendo cego, por exemplo. Então, esse tipo de dispositivo facilita para nós que, digamos, somos neurotipos, né, ditos normais, mas também facilitou muito a inclusão, né? Então, o comércio eletrônico aumentou circunstancialmente, a realidade aumentada e realidade virtual, os robôs não humanoides, né? Esses algoritmos que a gente ouve falar, uso de drones, por exemplo, automação industrial, né? Tecnologia contábil também, né? A questão do blockchain, as grandes fintechs vindo com tudo. Olha quanta coisa aconteceu. E dentro disso, como vocês ficam nesse terremoto de coisa, essa tempestade de informação? São muitas mudanças mesmo. Mas é importante que vocês saibam quais funções, para vocês mapearem aí os possíveis trabalhos do futuro, quais funções ficaram e quais funções vão deixar de existir, né? Algumas vocês até já sabem, porque são óbvias, mas é importante vocês saberem quais são as funções chamada emergente e as funções chamadas redundantes. Eu não estou dizendo que vai acabar, tá? Isso não é uma palestra apocalíptica, mas eu vou dizer que existem muitas coisas que vão mudar circunstancialmente, sim. Então, vocês que estão buscando informação, preparem-se, porque vocês precisam ter um direcionamento para saber o que vocês podem, né? Onde vocês podem trabalhar. Então, o que está em alta, né? Especialistas em inteligência artificial, muita coisa voltada para a tecnologia, galera. Analista e cientista de dados, especialistas em IoT, especialistas em transformação digital, Big Data, analista de gestão e organização. Então, sim, os cursos de gestão continuam, muitas coisas voltadas para a gestão. Você precisa saber fazer a gestão de você mesmo, por exemplo. Aqui é uma pergunta básica, quem arrumou a cama aí hoje? Isso mostra que você tem autogestão, que você já se organiza desde o momento que você acorda. Tá? Então, especialistas em marketing digital e estratégia. Não adianta você saber apenas fazer uma bela imagem na internet, você tem que fazer ela com estratégia. Que resultado você extrai dessa imagem? Tá? Gerente de projeto, né? Pessoas que analisam tudo como projeto, especialistas em automação de processos e gerente de serviços e administração de negócio. Então, no final das contas, o que vai continuar acontecendo é a gestão voltada para as pessoas e por pessoas, né? Mas continuando aqui, o que está cada vez mais redundante e o robô está começando a fazer por nós, né? São escriturários de contabilidade, folha de pagamento, registro de dados, montadores, operadores de fábrica, secretários, reparadores de máquinas,
registro de materiais de estoque, tudo isso está sendo feito cada vez mais de forma automatizada, né? Informações ao cliente chegando automatizado, caixa, escriturários, contador, auditor, gestor de serviços simples, enfim, são situações que existem, que vão continuar. Para ficar bem claro, é importante entender que as emergências, essas informações dos emergentes são funções e setores que estão surgindo com demanda alta até 2025. Os setores redundantes é que existem e estão cada vez mais obsoletos, mas não é que vai acabar, mas são setores no qual a atividade operacional é controlada por humano e está sendo substituída. Então não existe um pedido de pare com tudo, é só tecnologia. Não, mas, assim como muitas empresas ainda querem que voltem os cursos técnicos para que a sua mão de obra fique mais especializada tecnicamente, o mundo está caminhando para a tecnologia. Então, cada vez mais, essa mão de obra técnica, né, especializada, vai ficar escassa. Então, ainda tem uma lista aqui do Brasil de quais competências você precisa para atuar nessas áreas, né? E são aquelas competências, aquelas mesmas 15 competências do século XXI que eu coloquei ali atrás, só que numa ordem voltada para o Brasil, tá? Essas competências são identificadas como sendo de alta demanda dentro de uma organização brasileira. Então, eu coloquei evidenciado aqui as 6 primeiras, porque aprendizagem ativa, essa autoaprendizagem, buscar a aprendizagem constante, como vocês estão fazendo agora, pensamento analítico, inovação, criatividade, originalidade, tudo isso é muito importante. Essa lista é a mesma que vocês viram, tá? Mas vocês precisam saber quais são essas competências e entender quais delas você já tem ou já conhece, ou ao menos sabe que não quer. Porque não é uma obrigação, é uma orientação que o mundo toma com base nesse fórum de discussão sobre os problemas. Tá? Mas eu gosto muito da definição da Marta Gabriel. Marta Gabriel é uma futurista que ela é muito mais voltada para o humano. E ela diz que todas as competências são muito substituíveis pela máquina. E ela elenca que ética, empatia e inteligência emocional, sim, são competências mais humanas, né? Ela acredita que essas competências, no caso da empatia, quer se colocar no lugar do outro, ouvir e entender o outro, essas não serão substituídas, pelo menos não tão cedo, né? Inteligência emocional, conseguir tomar decisão, entendendo a leitura do rosto de um outro ser humano, sabe? Você consegue decifrar ali através de expressões que só um humano identifica no outro, sabe? E a ética, que é a regra social, né? Muitos confundem ética com moral, mas a moral é ser capaz de cumprir o que é ético, né? Eu vou ilustrar aqui com exemplo, né? Existe um princípio ético que é, por exemplo, não pegar o que não te pertence, né? E o meu comportamento moral é se eu roubo ou não, tá? Independente da ocasião. Tem um vídeo do Cortella explicando sobre isso, junto com o Jô Soares, muito bonito na internet, é muito legal. Mas eu gosto da provocação. Eu gosto de provocar vocês para ver várias realidades. E agora, depois de tanta competência, né, humanas ou do mercado de trabalho, qual competência vai escolher? O que você vai fazer? É a que dá dinheiro? Qual competência que eu preciso? Eu sei que eu devo ter confundido vocês, né? Mas eu acredito que as competências para a vida são as competências que você pode, como é que eu vou dizer? Deixar exponenciais, né? Eu quero dizer exponenciais, eu digo o seguinte, que são competências que elas deixam você usá-las a longo prazo. Elas não dependem de uma tecnologia única, ela depende de uma tecnologia que é a humanidade aumentada, que é você. Tá? Então eu elenquei aqui os 4 Cs: comunicação, criatividade, pensamento crítico, colaboração, porque essas competências você vai usar de forma sustentável, né? Quando eu falo de comunicação, eu falo saber se apresentar, ter uma boa oralidade, saber apresentar um produto, um serviço, saber ouvir, argumentar, persuadir, negociar. Cara, comunicação é o que nos difere dos outros seres. Então, pensamento crítico, né? Ter um olhar para identificar problema de situações críticas, de possibilidade, falhas, soluções. E a criatividade para solucionar esses problemas, né? Para lidar com situações de incerteza, escassez,
conseguir prosseguir de forma criativa, né, diante de uma dificuldade, usando elementos novos, né, não imaginados antes, né, olhar os problemas com outras perspectivas, né, e a colaboração, saber trabalhar com outro ser humano, né, saber trabalhar com pessoas, porque no final das contas é sobre pessoas, clientes, empresas, fornecedores, parceiros de negócio, todos são pessoas, né? Desenvolvendo essas 4 competências, você será sustentável. Por quê? Porque elas servem para a vida, pois são competências que dependem apenas de você, mas funcionam em diversos contextos. Então, desde que você realmente, às vezes, as execute, né? Tem um trava-língua aqui, as execute. Hoje, o seu comportamento diante dos desafios é a sua maior competência. Você já deve ter ouvido que as empresas mandam embora por comportamento, né? Elas não mandam embora por que você é muito técnico ou pouco técnico, ela manda pelo seu comportamento. Por quê? Porque muitos não executam. Execução é uma das características mais comuns que a gente promete, mas realmente nem todos fazem, né? O latino-americano tem como primor, primórdio, assim, desde sempre, ele é um cara de muita iniciativa, ele é muito quente, né? Ele é considerado um cara que o mundo inteiro sabe disso. Então, se você não sabia, saiba que a gente é o país que mais tem iniciativa no mundo. Mas o nosso problema, eu digo o meu também, é acabativa. Já a Alemanha, por exemplo, é o país com mais acabativas do mundo. O alemão começa uma coisa de cada vez, de forma organizada, e acaba com excelência no prazo, com planejamento, organização e controle. Mas aqui no Brasil, como é que funciona? Vocês são brasileiros, e aí? Bom, aqui no Brasil eu vou dizer o seguinte: agora que vocês assistiram tudo isso, vocês não podem dizer que não sabiam. Então, acabem o que começaram. Né? Eu não estou falando de um livro, não estou falando. O livro não tem problema você começar, depois começar o outro, ou até um curso, mas depois a gente muda de ideia, às vezes a gente não tem certeza, e a gente não tem certeza de nada e está tudo bem. Mas quando você desiste de algo, provavelmente foi porque você não planejou direito, entendeu? Você não refletiu no início do seu projeto o real motivo dele estar acontecendo. Então, desenhe esse motivo. Lembra do Comece pelo Porquê, que eu falei do Simon Sinek? Escolha o motivo se você não tiver, mas tem um motivo para fazer as suas coisas, para tomar suas iniciativas, para iniciar os seus projetos. Porque, às vezes, no meio da execução, vai ficar chato, vai ficar difícil, e você precisa voltar para o começo para entender e lembrar qual que é o motivo que fez você fazer aquilo, tomar a decisão de tomar aquele caminho. Quando você executa, seja honesto com você, execute com a sua essência, execute de verdade. Não faz de qualquer jeito, senão o seu resultado vai ser de qualquer jeito. Faça com paixão. Execute com vontade de aprender sobre aquilo, de ser o melhor naquilo, ou estar com os melhores naquilo. 30 anos atrás, os líderes falavam para mim: Fernando, você tem que ser proativo, né? Quando eu era estagiário e tal, tem que ser proativo. Mas na minha cabeça sempre foi: seja encontrável. Porque quando todo mundo sabe como te encontrar, você consegue receber esses convites para fazer as coisas, né? Então, para participar da execução dos projetos dos outros. E aí você aprende, né? A última mensagem, mas não menos importante, é: tenham fome de aprender o tempo todo. É isso que te leva para o próximo nível. É a melhor forma de aprender, é executando. Por isso que eu estou falando tanto de execução. Coloque uma data final do seu projeto no papel, separe esse projeto em etapas e vá concluindo etapa a etapa, concluindo, aprendendo, aumentando o seu repertório, comemorando e indo para a próxima etapa do projeto. Para a próxima execução, sempre lembrando do seu motivo. Steve Jobs disse no seu discurso famoso de Stanford, keep hungry or keep foolish, que quer dizer, mantenha-se faminto para aprender, sempre com um olhar inocente. Então, valorize tudo que você está passando, porque você está aprendendo o tempo todo. Valorize o seu tempo. Tempo não é dinheiro, não. Tempo é vida. Tá? Estude a distância. Por quê? Porque tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, valorize esse tempo. Todos os cursos hoje são à distância. Tá? Responsabilize-se por suas escolhas.
escolhas com base em seus valores. E execute seus projetos, porque ninguém vai fazer sua vida por você. Permaneça faminto por aprender. A aprendizagem é para a vida toda, não é só por um momento. Bom, essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Esse é o compartilhamento de conhecimento, de informação que eu tinha com vocês. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Eu sou o Fernando Novaes da Silva. Esse aqui são os meus contatos. E, por favor, no final, se você tiver oportunidade aí, aponte o seu celular aí e me avalie através desse QR Code. Tá? Eu gosto de ser avaliado porque a única forma de eu melhorar é quando eu recebo o feedback de vocês. Então, muito obrigado pelo convite e continuo à disposição. Até mais.